Olá, eu sou a Érica Costa, professora de Direito Processual Civil aqui do CDF Concursos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do CDF Concursos. Hoje vamos analisar as hipóteses de impedimento e suspeição. Vamos entender como essas situações se diferenciam. Vamos lá? Esse aqui é o sumário da nossa exposição de hoje. Nós vamos iniciar fazendo uma rápida introdução, contextualização sobre o assunto. Nós vamos estudar as diferenças entre o impedimento e a suspeição. Vamos entender as hipóteses de impedimento previstas no artigo 144 do Código de Processo Civil. Vamos ver o rol das hipóteses de suspeição previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil e vamos entender como esse incidente de suspeição e impedimento se procedimentaliza. Vamos lá. Pois bem, é um direito das partes e um dever do Estado que o processo ele seja conduzido de forma imparcial. O que isso significa? Isso significa que os agentes públicos que atuarão no processo, eles não podem agir movidos por interesses próprios, por interesses particulares. Por exemplo, imagine numa determinada demanda em que há o sujeito A e o sujeito B. Se o juiz do processo é casado com uma dessas partes, é evidente que ele não terá a imparcialidade necessária para resolver esse conflito. Por isso, nesses casos, sendo o juiz suspeito ou impedido para julgar uma causa, ele deve ser afastado, de modo que outro juiz julgue esse processo. Aqui na tela comigo. Como a gente viu, a imparcialidade ela é um pressuposto de exercício da atividade jurisdicional. Portanto, para ser legítimo o exercício da jurisdição, é necessário que o Estado juiz e todos aqueles que exercem uma função pública, como o juiz, o escrivão, o oficial de justiça, o membro do Ministério Público, atuem com imparcialidade e não por interesses próprios. Pois bem, como eu acabei de te dizer, a imparcialidade ela é um pressuposto de atuação para a atividade jurisdicional. Ela não é aplicada apenas para o juiz. Não se esqueça disso. Quando nós falamos do incidente de impedimento e suspeição, muitos associam apenas ao juiz, e não é isso. De acordo com o artigo 148 do Código de Processo Civil, aqui na tela comigo, os motivos de impedimento e suspeição, eles se aplicam ao membro do Ministério Público, aos auxiliares de justiça e aos demais sujeitos imparciais do processo. Portanto, verificados os riscos à imparcialidade, deve-se assegurar que outro juiz ou outro agente público conduza o processo. A afirmativa de prova. Vamos responder essa questão aqui bem rapidinho. Os motivos de impedimento e suspeição do juiz não se aplicam aos oficiais de justiça. E aí? Bom, a gente acabou de ver, né, que os motivos de impedimento e suspeição são sim aplicados aos auxiliares de justiça, como é o caso dos oficiais de justiça, como diz o artigo 148 do Código de Processo Civil. Vamos em frente. As provas de concurso público cobram muito as diferenças entre as hipóteses de impedimento e suspeição. Por isso, é muito importante que você tenha clareza para distingui-las. Eu fiz um quadro aqui que vai nos auxiliar a ver com mais clareza essas diferenças. Vamos aqui comigo. As causas de impedimento são causas objetivas, são causas de fácil constatação, como, por exemplo, o fato do juiz ser casado com uma das partes, ou seja, objetivamente falando, é muito fácil você ver que o juiz está impedido. Já as causas de suspeição são causas subjetivas, como, por exemplo, a alegação de que o juiz é amigo de uma das partes, faz-se necessário prova. Elas não são de fácil constatação como as hipóteses de impedimento. No impedimento, a presunção de parcialidade ela é absoluta. Já na suspeição, a presunção de parcialidade é relativa. A violação à regra de impedimento gera o quê? Gera uma nulidade absoluta ao processo, mesmo que não arguído oportunamente, ou seja, processo julgado por juiz impedido, a nulidade é absoluta. No caso da suspeição, ela só gera nulidade se ela é arguída no momento oportuno. Por quê? Porque se não for arguída no momento oportuno, e nós vamos estudar esse momento, ocorre a preclusão. Outra diferença aqui, as hipóteses de impedimento, elas podem ser arguídas por incidente a qualquer tempo. Já a suspeição, elas devem ser arguídas no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato, sob pena de preclusão. Ou seja, se a parte entende que o juiz é suspeito, do conhecimento desse fato, ela tem 15 dias para propor o incidente, senão a matéria está preclusa, não pode mais discutir a suspeição. Além disso,
O impedimento, no impedimento é cabível ação rescisória, ou seja, decisão de mérito julgada por juiz impedido é possível que seja rescindida por ação rescisória. Já a suspeição não cabe ação rescisória. Vamos aqui. Agora, nós vamos examinar as hipóteses de impedimento. Como eu já te disse, as hipóteses de impedimento são regras que causam uma presunção absoluta de parcialidade. Elas podem ser arguidas a qualquer tempo e em qualquer momento do processo. Por isso, sendo o juiz impedido, ele deve ser afastado e o seu substituto legal ou outro juiz é quem vai julgar o processo. É muito importante que você tenha clareza das hipóteses de impedimento. Na medida do possível, eu sugiro que você decore essas hipóteses. Vamos analisar elas agora no artigo 144 do Código de Processo Civil. Aqui, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer as suas funções quando ele interveio como mandatário da parte, quando ele oficiou como perito, membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Também há impedimento se ele conheceu do processo em outro grau de jurisdição. Por exemplo, aqui, pessoal, um juiz que julgou uma causa e depois ele virou desembargador. Ele não pode julgar o recurso dessa causa. Outra hipótese de impedimento, quando no processo estiver postulando como defensor público, advogado, membro do Ministério Público, seu cônjuge ou parente até o 3º grau. Quando for parte no processo ele próprio, evidentemente, o juiz não pode julgar um processo em que ele é parte, o seu cônjuge ou companheiro ou parente até o 3º grau, inclusive. Vamos em frente. Quando o juiz for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo, ele é impedido. Quando o juiz for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes, ele também é impedido. Pois outra hipótese aqui muito importante de impedimento é essa aqui. O juiz é impedido de julgar no processo que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Isso aqui é uma novidade trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, ou seja, o juiz ele não pode julgar uma causa de uma escola em que ele dá aula. É essa a ideia desse inciso. O juiz também não pode julgar um processo que figure como parte cliente do escritório de advocacia, de seu cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral até o 3º grau. E o juiz também está impedido de julgar a causa quando promover a ação contra a parte ou o seu advogado. Essas hipóteses de impedimento que nós acabamos de estudar, eu já te alertei, na medida do possível é importante que você memorize essas hipóteses. E outra regra aqui muito importante, é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz. Ou seja, a parte ela não pode criar um fato, depois de ajuizado o processo, para afastar o juiz. Imagine, se isso fosse possível, o juiz natural da causa poderia ser substituído de forma artificial. Por isso que o parágrafo 2º do artigo 144 diz que é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz. Afirmativa de prova. Olha o que essa questão cobrou. É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz. Letra de lei, né? Afirmativa correta, como a gente acabou de ver, é vedada a criação de fato superveniente. Essa é a vedação constante no parágrafo 2º do artigo 144 do CPC. Vamos em frente. As hipóteses de suspeição. A suspeição é um risco menos grave à imparcialidade. Aqui, a presunção de parcialidade ela é relativa. A suspeição ela deve ser arguida no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato, senão a questão está preclusa. Aqui na tela comigo. As hipóteses de suspeição são 5. Observe, é um rol menos extenso do que o de impedimento. Se possível, vamos memorizá-los. O artigo 145 diz que a suspeição do juiz, quando o juiz for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes, se o juiz receber presentes de pessoas que tiverem interesses na causa, se o juiz aconselhar alguma das partes ou subministrar meios para atender às despesas do litígio, quando qualquer das partes for sua credora ou devedora do seu cônjuge ou companheiro até o 3º grau, quando o juiz tiver interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. E mais uma hipótese de suspeição é aqui prevista no parágrafo 1º, que diz que o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. Ou seja, se o juiz se entender suspeito por razões íntimas, particulares,
ele pode se declarar e não precisa provar as suas razões. Além disso, diz o parágrafo 2º, que a alegação de suspeição será declarada ilegítima quando for provocada por quem alega e quando a parte que alegar houver praticado um ato que signifique e manifesta a aceitação do arguido. Vamos responder essa questão. O juiz pode declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sendo-lhe obrigatório, para tanto, indicar as suas razões? Errado, não é, pessoal? Por quê? Porque o juiz pode sim se declarar suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar as suas razões. É o parágrafo 1º do artigo 145 do CPC. O incidente de suspeição e impedimento. Pessoal, no Código de Processo Civil de 73, havia uma arguição de uma exceção de impedimento e suspeição. Com o atual Código de Processo Civil de 2015, não há mais essa exceção. A forma como se procedimentaliza o impedimento e a suspeição é por meio de um incidente. Vamos ver como que funciona esse incidente? Tá aqui. Incidente de suspeição e impedimento. Pois bem, em regra, no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato, a parte vai alegar em petição dirigida ao juiz o fundamento da suspeição e do impedimento. Ele pode instruir essa petição com documentos e com rol de testemunhas. Pois bem, apresentada essa petição ao juiz, se o juiz reconhecer que ele é impedido ou suspeito, ele ordenará a remessa ao seu substituto legal. Tudo bem, o juiz reconheceu que é suspeito ou impedido, o processo vai para o substituto. Mas e se o juiz não reconhecer? Nesse caso, ele vai determinar a autuação em apartado da petição e no prazo de 15 dias o juiz vai apresentar as suas razões acompanhadas de documentos do rol de testemunhas e vai encaminhar essa petição ao tribunal. Aqui, muito importante. O incidente de impedimento e de suspeição, ele nunca é julgado pelo juiz da causa. Olha, imagine, se o juiz há uma alegação de parcialidade do juiz, esse processo ele vai ser julgado por um tribunal, nunca pelo juiz. Portanto, a parte ela apresenta uma petição com os fundamentos do impedimento e da suspeição. Se o juiz reconhecer a substituição, se o juiz não reconhecer, ele apresenta as suas razões, por que ele entende que não é suspeito ou impedido, e o processo sobe para o tribunal julgar. Vamos em frente. Chegado a petição no tribunal, é distribuído o incidente e o relator vai declarar os efeitos que recebe. Se o incidente for recebido sem efeito suspensivo, o processo volta a ocorrer normalmente, ou seja, o incidente vai ser resolvido e o processo também segue em paralelo. Agora, se o incidente for recebido com efeito suspensivo, o processo fica suspenso até o julgamento do incidente. Aqui, outra observação importante. Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido esse incidente, ou quando for recebido com efeito suspensivo, se houver uma tutela de urgência, ela será apreciada pelo substituto legal e não pelo juiz em que há uma alegação de parcialidade. Vamos em frente. Quanto ao julgamento desse incidente, se a alegação de impedimento e suspeição for improcedente, o tribunal rejeita e o processo segue. Agora, se a alegação de impedimento e suspeição for procedente, ou seja, o tribunal reconheceu que o juiz é sim impedido ou suspeito, há sim uma parcialidade, o que vai acontecer? O juiz vai ser substituído e o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. Além disso, sendo julgado procedente, no caso de impedimento e de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal. Dessa decisão, o juiz pode recorrer. Além disso, no caso de procedência da alegação de impedimento e suspeição, o tribunal ele vai declarar a nulidade dos atos do juiz se praticados quando já presente um motivo de impedimento ou de suspeição. Vamos finalizar aqui com essa questão. Se o tribunal acolher a arguição de impedimento do juiz, formulada pela parte, determinará a remessa dos autos ao seu substituto legal, sem condenar o magistrado em custas. E aí? Está errada essa questão, né? Nós acabamos de ver que, acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará sim o juiz em custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer dessa decisão. Finalizamos aqui o vídeo de hoje. Eu te convido ainda a se inscrever no canal do CDF Concursos. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe. Até a próxima!